Olá, queridos e queridas licantropos, vamos explorar outras mitologias pelos mundo afora. Vamos um metamorfo, assim como o lobisomem. Então veja agora. Kitsune, da mitologia japonesa. Kitsune é a palavra japonesa para raposa. Raposas são um assunto comum no folclore japonês. Kitsune refere-se geralmente neste contexto. Histórias as descrevem como seres inteligentes e com capacidades mágicas que aumentam com a sua idade e sabedoria. Entre estes poderes mágicos, tem a habilidade de assumir a forma humana. Normalmente aparecem na forma de uma mulher bonita, uma jovem ou uma velha. Enquanto algumas histórias falam que as kitsunes usam essa habilidade apenas para enganar as pessoas, como muitas vezes fazem em folclores, outras histórias as retratam como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas. Além da habilidade de assumir a forma humana, elas possuem os poderes de possessão, conseguem gerar fogo das suas caudas e da sua boca, o poder de aparecer nos sonhos e o de criar ilusões. Muitos dos mitos de raposas do Japão podem ser vistos no folclore da China, Coreia ou Índia. Esses mitos populares contam histórias de raposas que podem ter até 9 caudas. Várias dessas histórias foram gravadas no Konjaku Monogatari, uma coleção do século XI de narrativas chinesas, indianas e japonesas. Há um debate sobre a origem dos mitos das kitsunes. Não sabem se foi inteiramente de fontes estrangeiras ou parte do folclore japonês, que datam a partir do século V. O folclorista japonês Kiyoshi Nozaki argumenta que os japoneses veem positivamente as kitsunes desde o IV século depois de Cristo. As únicas coisas importadas da China ou da Coreia eram os atributos negativos em relação a elas. Ele afirma que, de acordo com um livro de registros do século XVI, chamado Nihon Hyaki, as raposas e o ser humano viveram muito próximos no Japão antigo, e afirma que as lendas indígenas sobre as criaturas se formaram uma consequência desse convívio. A erudita Karen Smyers aponta que a ideia da raposa como sedutora e a conexão dos mitos de raposas ao budismo foram introduzidas no folclore japonês com as histórias chinesas similares, mas diz que algumas histórias de kitsunes contêm elementos únicos do Japão. Acredita-se que as kitsunes possuem uma inteligência superior, vida longa e poderes mágicos. Elas são um tipo de yokai, ou de entidade espiritual. A palavra kitsune é muitas vezes traduzida como espírito da raposa. No entanto, isso não significa que elas são fantasmas, ou que sejam diferentes de raposas normais. Bakemono Kitsune é uma kitsune mai espectral, como um fantasma, muito parecido com Reiko, Kiko e Koryu. Genko, kitsune preta, normalmente é visto como um bom presságio. Kiko, espírito de uma kitsune. Kitsune, termo geral para a palavra raposa. Kitsunes podem ser retratadas tanto como boas ou más. Kitsune Bi, kitsunes com o poder de invocar chamas com a boca e com sua cauda de transmutação. Koryu, kitsune amaldiçoada. Kuko, kitsune do elemento ar. Kuko são kitsunes muito más, consideradas do mesmo nível do Tengu, goblin japonês. Kyubi, são as kitsunes que alcançaram os 900 anos e têm 9 caudas. Elas ganham a habilidade de poder ver e ouvir tudo em qualquer lugar no mundo. Também adquirem sabedoria infinita. Ojitsune, kitsunes selvagens, normalmente é usada para diferenciar entre as boas e más kitsunes. Assim eles usam o termo kitsune para as boas kitsunes e nojitsune para todas aquelas que enganam pessoas e são consideradas más. As nojitsunes não são realmente más, apenas gostam de enganar as pessoas. Elas se alimentam de medo, caos, dor. Elas têm o poder de possuir indivíduos e controlá-los. Elas gostam de brincar com a mente do hospedeiro, fazendo charadas. Reiko,
Fantasma de uma kitsune. Não é uma kitsune má, mas definitivamente é perversa. Shako, kitsune vermelha, podem ser consideradas tanto boas como más. Shouza, espírito sério, supervisor das raposas. Tenko, kitsune celestial elite das kitsunes, são aquelas que alcançaram os 1000 anos de idade. Normalmente na cidade as kitsunes já possuem 9 caudas e sua pelagem muda de cor para prata ou dourada, mas algumas são consideradas tão más como a Tamamo no Mai ou benevolentes e sábias como as mensageiras da deusa Inari, não necessariamente são mensageiras dela. Iaco/Ekan, Iaco, ponto de interrogação literalmente, raposas maldosas. Esse foi o vídeo. Um abraço para vocês licantropos.